noite. Meu nome é Walter Feldman, 70 a mais. Essa é a designação atual do orgulho que temos de ser longevos, de poder estar nessa faixa etária, praticando atividades físicas, trabalhando, participando da educação e da vida social, política e econômica do nosso país. Por isso, nós estamos realizando a 6ª edição do Fórum São Paulo da Longevidade, com a participação de centenas de especialistas, centenas de debates, painéis, seminários, congressos e trazendo tanto o poder público como o poder privado, o setor privado, as empresas, para participarem conosco nessa empreitada coletiva, interpretando que a pirâmide etária mudou completamente. Hoje o cidadão acima de 60, 70, 80 anos está ativo, saudável e querendo participar. E nós estamos aqui nesse bloco trazendo as figuras, personalidades, celebridades mais importantes que vão participar do fórum. É apenas um prefácio, um spoiler, o início de debate de grandes acontecimentos que acontecerão no dia 29, 30 de setembro e 1º de outubro no Pavilhão AMB, modernizado, reconectado à cidade de São Paulo e à América Latina. E hoje vamos trazer aqui com muito orgulho uma figura que eu conheço há décadas e que tem uma presença política no cenário estadual e nacional como poucos. Um militante da vida pública brasileira, mas foi prefeito, deputado federal, interferiu profundamente na realidade política hoje do nosso país. Marcelo Barbieri, muito bem-vindo. Diga um pouco a sua história e quem você é atualmente. Bem, eu sou Marcelo, 67 mais, né? E tenho uma história ligada à atividade política que se iniciou em 1975, quando do assassinato do jornalista Vladimir Herzog. Foi ali que eu resolvi entrar na atividade política, quando eu estudava na Getúlio Vargas, administração de empresa, onde me formei, e onde fui presidente do centro acadêmico, fui líder estudantil, e depois fui da União Estadual dos Estudantes, na primeira diretoria, depois do período mais crítico da ditadura, e depois fui vice-presidente da União Nacional dos Estudantes na reconstrução da UNE em 79, na Bahia. Você se lembra bem disso? Muito. Né? Aquele grande congresso que a gente presidiu e que levamos lá o Zé Serra para abrir a UNE, e eu que presidi a votação da reabertura da UNE. Foi a única votação de consenso. O resto foi só brigada, mas foi muito legal, né? Uma coisa maravilhosa. Tínhamos lá 10 mil estudantes do Brasil inteiro, debaixo da ditadura, e fizemos lá com o apoio do ACM. O Antônio Carlos Magalhães nos cedeu o esqueleto do Centro de Convenções de Salvador. Estava em construção ainda. Era um esqueleto. A juventude hoje não tem ideia de como a juventude daquela época lutou, né, para chegarmos à liberdade de hoje. Exatamente. E como foi difícil levar 10 mil estudantes de ônibus, com barreiras de Polícia Federal, não sei o quê, mas chegamos, estávamos lá, presidimos, fizemos, reabrimos o 31º Congresso da UNE. Foi muito emocionante para mim naquele momento. E depois disso a gente continuou na luta política, me filiei ao MDB em 76, sou filiado ao MDB desde 76. Você é o único partido, não é? Não, o único partido. Depois eu fui deputado estadual com Montoro em 82, não fui eleito, fiquei suplente. Montoro me convidou para trabalhar no governo dele na Secretaria da Educação, atendendo prefeitos e vereadores e deputados estaduais, federais, é um trabalho que eu desenvolvi naquela época. E fui presidente de diretório do MDB na Zona Leste, na Vila Matilde. Eu lembro. Fui presidente lá, que era a tua região. Né? Zona Leste de São Paulo. Zona Leste de São Paulo. Fizemos lá o Conselho dos Diretórios da Zona Leste. Exatamente. Funcionava. E foram lá fazer palestra Quércia, Montoro, Fernando Henrique, Mário Covas. Os partidos naquela época tinham uma militância muito ativa, popular, orgânica. Era muito legal. E depois eu voltei para o interior, meu pai infelizmente faleceu, era um grande empresário em Araraquara. Aí eu fui presidente do diretório de Araraquara do MDB e fui eleito deputado federal em 1990 pela região, micro-região de Araraquara. E reeleito em 94, 98, 2002 fiquei segundo suplente, depois assumi também mais 2 anos. E em 2008 fui eleito prefeito de Araraquara. Antes disso, só para lembrar, eu me lembro muito do Marcelo. Marcelo era
do meu tamanho, assim, não muito alto, mas era um grande agitador. Eu me lembro dele nos microfones, agitando aquela população de estudantes, muitas vezes a população da periferia de São Paulo, mas com muita vibração, com muito encanto, com muita energia, coisa que hoje está meio rara, né? Mas a gente tinha uma crença na luta política, na conquista das liberdades, e era o regime militar, um regime autoritário, ou seja, tinha toda uma estrutura de policiamento, de investigação, mas isso não impedia que figuras como Marcelo se manifestassem de maneira clara, em praça pública, defendendo os seus ideais. Exatamente, e o objetivo nosso era a democracia, era votarmos na Direta Já, que Ulisses liderou a campanha da Direta Já, depois a Constituinte, que a gente frequentou ativamente em 1988, que é a melhor Constituição da história do Brasil, não há dúvida, tanto que é a mais longeva, falando em longevidade, a Constituição de 88 é a mais longeva da nossa história, desde que o Brasil existe, né? Então eu fico feliz de ter participado desse momento, desse movimento, a luta pela anistia ampla, geral e restrita, né? Que eu fazia parte do comitê da anistia. Então você também participou de tantas lutas, tantas batalhas, deputado estadual, deputado federal, agitador também. Olha, agitador é no bom sentido, não é aquele que fazia subversão, é aquele que agitava a população em busca de um processo de consciência maior. E o Marcelo chegou na questão de Araraquara. Araraquara é uma cidade importantíssima de São Paulo. Mas o que aconteceu com você em Araraquara? É a sua origem e aonde você chegou lá? Porque na verdade meu bisavô, minha bisavó vieram da Calábria, família Barbieri, em 1893. E aí minha bisavó, ela achou que Araraquara era a melhor cidade para se estabelecer. Meu bisavô queria ir para Ribeirão Preto, mas a minha bisavó disse que não. Gostou mais de Araraquara, num lugar mais tranquilo, Morada do Sol. Morada do Sol. E Araraquara é mais antiga que Ribeirão. Araraquara tem 206, Ribeirão tem 160, uma coisa assim. Então, aí a gente se estabeleceu lá nesses mais de 120 anos, né? Minha família tem raiz lá. Eu nasci lá, a minha esposa também é de lá. A Ruth Cardoso também é de lá. A Ruth lá também. A Ruth Cardoso, lembra? A esposa do presidente Fernando Henrique. E ela namorava o Fernando Henrique lá em Araraquara. Que o pai dela e a mãe moravam em Araraquara. Tem uma história que o Jean Paul Sartre esteve em Araraquara. A história é real. É real, que coisa. Foi um encontro que ele e a Simone de Beauvoir. A Simone de Beauvoir tem um papel fundamental em toda essa história. O pensamento feminino. E uma coisa inovadora para a década de 60. Muito. Revolucionário. E eles foram lá, uma coincidência que é comentada, que o Inácio de Loyola Brandão escreveu uma crônica, que ele lembrava que naquele dia tinha um jogo da Ferroviária, que é o time da cidade, contra o Santos de Pelé. Nós tínhamos um grande ídolo nosso do futebol, que era o Bazzani, que era meia-direita, que era o 10 de Araraquara, e o Pelé, o 10 do Santos. E tivemos um jogo no dia que o João Paulo Sartre esteve em Araraquara com a Simone, e a Ferroviária ganhou do Santos. Aí teve uma carreata, uma manifestação muito efusiva, e eles saíram do evento que era na Unesp, lá no centro da cidade, viram aquela movimentação. Aí o Fernando Henrique, que é um gozador nato, virou para o Sartre e falou: Sartre, isso aí é por causa de você. Não tinha tanta popularidade. E ele não entendeu, né? Ele ficou meio na dúvida. Falou: pô, deve ser. Será? Né? Que recepção, né? Esse Fernando Henrique era um gozador, né? Era um gozador. E é verdade. E aí o Inácio, que é o nosso escritor lá mais importante, que está na Academia Brasileira de Letras, fez 88 anos, hein? Longevo. Uma quantidade de livros. Eu vi uma palestra dele no Sesc recentemente. Ele é um maravilhoso. Maravilhoso. E recentemente tive com ele, um dos encontros que eu tive vários ao longo da minha vida, e ele falava da questão da longevidade, né? Ele que tem 88 anos, está escrevendo. Produtivo. Está na Associação Brasileira de Letras. Está escrevendo hoje com uma bisneta. Parece que o tema dele é uma bisneta hoje. Pode ser. Pode ser. Eu não sei disso, mas pode ser. Mas ele é uma figura, ele é uma pessoa muito, muito importante. Agora, você chegou a prefeito de Araraquara. Exato. Aí eu estudei nas escolas estaduais públicas em Araraquara, depois eu vim aqui para o Colégio Rio Branco, aqui na Avenida Higienópolis, que meu pai era rotariano, Colégio Rio Branco ligado ao Rotary, e acabei terminando, na época, colegial, aqui em São Paulo. Fiz o segundo e terceiro colegial no Colégio Rio Branco. Depois eu fiz o cursinho no Anglo Latino, entrei na GV e na USP.
Na USP entrei em economia, na GV entrei em administração. Fazia uma de manhã e uma à tarde. Aí não deu porque eu comecei a fazer política estudantil e na GV era muito mais aberto o debate, muito mais democrático que a USP, que estava sob uma repressão tremenda, né? Tinha tido o assassinato do Alexandre Vanucchi Leme, né, que leva o nome do DCE da USP. Então, a GV não. A GV a gente travava grandes debates. Aí eu comecei a trabalhar lá politicamente. E depois, em 1983, 84, eu voltei para Araraquara. Passei minha infância e adolescência em Araraquara. E depois desse período de estudante, eu fiquei aqui. Depois voltei para lá. E aí assumi as empresas que meu pai tinha deixado. E depois caminhei para ser e fui deputado federal em 90. Tive lá uma votação muito expressiva. Depois tive uma grande votação na segunda legislatura que eu fui eleito em 94. Depois, em 98, também me reelegi, e em 2002, depois eu fiquei prefeito. Aí, prefeito é uma experiência maravilhosa, fantástica, né? Que suga todas as suas energias, mas vale a pena trabalhar 18 horas por dia, final de semana. E é uma cidade que tem hoje 245 mil habitantes, um orçamento hoje que está em torno de 1 bilhão e 700 milhões. Cidade rica. Cidade é 1% do IDH mais importante do Brasil, Araraquara faz parte. Beleza. Nós temos uma rede de creches, que é a maior rede de creches proporcionalmente à população do Brasil. Hoje temos 46 creches, né? Quando eu assumi eram 35, eu construí 7. E temos lá 30 pós-saúde, temos 3 UPAs, temos uma maternidade que eu consegui construir e deixá-la funcionando com um índice de qualidade de 99% de aceitação pelo SUS, 100% pelo SUS, né? Então foi uma experiência em que você faz a política real, de resolver o problema das pessoas, de atuar Eu construí 10.990 casas populares, uma cidade que tinha 104 mil unidades habitacionais, eu fiz 10 mil. Então eu fiz 10% na época, né? E foi recorde. 4 ou 8 anos? Foram 8 anos. Eu comecei em 2009, fui reeleito em 2012 e terminei em 2016. Então foram 8 anos de muito trabalho, de muita dedicação, de muito amor, né? Por isso que a gente faz, que é feito por paixão. É uma virada na vida democrática da história da cidade? A partir daí começa um processo de gestão que leva... Não. Antes de mim foi eleito o Edinho, que está lá hoje. O Edinho foi antes de você. Edinho, eu perdi a eleição para o Edinho. O Edinho foi meu grande adversário em 20 anos. Hoje nós estamos... Hoje estão juntos. Estamos unidos. Né? Nos unimos aí por um ideal de democracia que a gente tem em comum. E isso nos levou... PT e MDB juntos. Hoje a candidata que a gente apresenta é indicada por ele, secretária da Saúde, a Eliana, e eu indiquei o vice, que foi meu secretário há 8 anos, o Delores. Então a gente fez uma união, hoje temos 12 partidos nessa união, e a gente fez essa aproximação naturalmente. E a iniciativa, confesso aqui, foi do Edinho. O Edinho ganhou a eleição em 2020, logo que acabou a eleição ele me procura, eu não tinha apoiado o Coca, que tinha sido meu vice, e me propõe um acordo daqui para frente para a gente estar juntos. Eu analisei, conversei com o meu grupo político lá do partido, com o partido como um todo, e apoiamos e fechamos e trabalhamos esse Então, essa construção de uma cidade moderna, com IDH absolutamente diferenciado, essas características sociais, é do período Marcelo Barbieri, Edinho. Não, já vem de antes. Já vinha de antes. Justo, então a cidade já tem uma tradição. A cidade passou por um trauma em 1897. Um trauma grande. Nós tivemos lá um assassinato, um linchamento de 2 cidadãos de Sergipe, que são os Britos, chama Rosendo e Manuel Brito. E foi um assassinato fruto de uma briga que eles tiveram com um coronel local, que era o Antônio J. de Carvalho, Antônio Joaquim de Carvalho. Na briga, um sacou o revólver, deu um tiro, matou o coronel, aí eles foram presos, mas quem atirou no coronel foi um deles só, mais jovem, e acabaram sendo linchados, foram retirados da cadeia e linchados em praça pública. Repercussão nacional. Crime de Araraquara. Aí teve um julgamento, o julgamento foi Américo Brasilense, que na verdade era um distrito de Araraquara, hoje é uma cidade muito importante, né? Ligadíssima a Araraquara, e acabou se absolvendo aqueles que praticaram esse ato. Aquilo marcou profundamente a nossa história, aquilo marcou a cidade de Araraquara. Marcou negativamente. Exatamente, e marcou o espírito da cidade de se tornar uma cidade que apagasse aquela falta de civilidade manifesta naquele ato bárbaro
praticado, que teve justiça com as próprias mãos. Porque a República foi em 1889, 1888, correto? E esse problema se deu em 1987, né? Então, foi no início da República. Então, marcou. Foi aí, falava-se que os linchados eram monarquistas, e os que promoveram o linchamento eram republicanos, e tinham a cobertura do governador de São Paulo, em suma. Mas não era tanto isso, foi uma questão meio de barbárie mesmo. Barbárie local. Barbárie local. E uma reação imediata da população. Exatamente. Que fez justiça com as próprias mãos. Foi um grupo pequeno, não foi um grupo Foi um grande, grupo pequeno. Né? Foi um grupo liderado entendi. por algum, organizado por aqueles que comandavam um segmento econômico forte da época e acabaram praticando esse ato. Porque esse que morreu, que levou o tiro e morreu, era um líder. Entendi. De um grupo. De um grupo. Agora, Marcelo, você falou muito da tua gestão municipal, da história, da importância de Araraquara nesse trabalho social e a longevidade naquele seu período comparado a hoje. Vou te falar a verdade. A minha esposa, chama Marilena, mas o apelido dela é Zi. A minha esposa é uma pessoa muito assim, arguta, assim, muito crítica, né? O pai dela é assim, ela herdou isso do pai. O pai dela chamava Moda Francisco, ele era o cartorário da cidade, o cartorário civil, ele que registrava nascimentos, óbitos, casamentos, então era uma pessoa importante. Importante, né? Muito. E tinha um cartório muito, muito forte lá. E aí, a minha esposa, quando a gente começou a trabalhar, ela virou um dia para mim, logo no começo da gestão, ela assumiu o Fundo Social de Solidariedade, que não tem remuneração, que é um trabalho voluntário. Falou, olha, eu fico muito preocupada de ver que vocês não cuidam dos idosos, que não tem a política para os idosos. Então foi a primeira pessoa que me chamou a atenção. Ela levantou essa questão. E aí e ela jovem ainda. Isso foi em 2009, ela tem 59 hoje. Sim. Então, sem dúvida. Ela era muito jovem. Quase 20 anos quase atrás. 20 anos atrás. Ela tinha 40 e poucos anos. Sim. Né? Aí ela falou isso e ela começou a fazer isso através do Fundo Social. Então, ela começou, junto com a época, a esposa do governador Serra, né? Com a esposa do governador Serra, fazer uma política do jogo dos idosos na região, a incentivar os idosos a praticar esporte. E isso ela fazia através do Fundo Social. E isso foi uma motivação. E aí eu comecei em todos os eventos, claro que eu ia, comparecia como prefeito, mas quem organizava era o Fundo Social, com apoio da prefeitura. Mas aí começou, eu falei, olha, você tem razão, nós temos que ter uma política, e não tinha nada de política. Aí começamos a fazer Praça dos Idosos, fizemos 3 praças de idosos, em parceria com o Fundo Social do Estado, não é? Em praças importantes da cidade. E aí fizemos uma das primeiras unidades do Centro Dia do Idoso. Eu inaugurei o Centro Dia do Idoso no governo do Geraldo Alckmin. Hoje muito falado, espalhado por aí. Exatamente. Uma ideia que pegou. Pegou isso, mas quando eu fiz, poucas cidades se dispuseram a fazer, porque, para que isso? E realmente, o espírito do Centro Dia do Idoso é um local que tem acompanhamento de saúde, tem jogos, tem atividades culturais, atividades associativas, aulas, cursos, e para a população de renda baixa, que não pode pagar algum acompanhamento. Então o idoso ficava largado em casa, aqueles que eram mais que têm produção saíam de casa, os jovens adolescentes vão para a escola e o idoso fica lá. Então a gente começou a entender que tínhamos que fazer isso. Mas havia uma resistência de levar o idoso lá. Então a gente tinha vaga e não tinha demanda. Né? Quer dizer, demanda tinha, mas ninguém levava. Uma resistência das famílias. Exatamente. Preferiam deixá-lo em casa sem fazer nada. Fica lá quieto. Né? Era assim. Aí, hoje não, você for lá, nós já estamos com acho que 300 ou 400 dias do idoso lá, está indo muito bem. A política bastante. Que deu certo. Exatamente. E o que é isso? Isso? A gente não gosta de falar esse termo, mas o ideal era a creche do idoso. Quer dizer, o idoso tem onde ir. Sim. E o que fazer. Eu peguei uma associação de moradores num bairro muito tradicional, que chama Bairro do Carmo, um dos mais antigos da cidade, e essa associação definhou, o pessoal envelheceu, e o presidente da associação me procurou, falou, prefeito, você não quer ficar com essa associação? O senhor faz alguma coisa? E aí veio a ideia de fazer o Centro Dia do Idoso nessa associação, porque lá tinha um campo de bote, tinha uma quadra, já tinha alguns equipamentos que a gente pôde usar. Que facilitava. Que facilitou. E tinha um terreno legal, um ponto bom, e tinha uma população idosa moradora naquela região, porque era uma região que tinha índices de longevidade maior do que a média de outros bairros. Então a gente fez no lugar certo. E isso evoluiu. E eu tive muito apoio, tanto da minha esposa,
como da Deodata, da Amaral, que era uma vereadora, que era minha secretária de assistência social, que era idosa. Tudo a ver. E ela abraçou. E ela, ela adorou isso. A Deodata do Amaral foi a vereadora até hoje mais votada na história da cidade. Era um fenômeno de dedicação à assistência social, ao trabalho Fazia social. porque acreditava. Fazia os mutirões de moradia. E aí ela abraçou também essa questão da longevidade. E Araraquara, hoje, para você ter um número, é uma das cidades que tem maior índice de longevidade do Brasil. Né? Pelo IBGE, nós temos em torno de 21%. É enorme. O IBGE, no geral, dá 15%, 15 e pouco. Pode pegar, tem no IBGE. Esse número eu fui lá, olha. Então, nós temos uma idade média alta, tem muita gente aposentada, muito aposentada. E um dos fatores também é que Araraquara tem hoje um dos menores índices de criminalidade do Brasil. Foi considerado nesse último levantamento realizado a terceira menor cidade com menor índice de criminalidade. 4,5 mortes por assassinatos para cada 100 mil habitantes, que dá menos de 1 por mês. Índices relevantes que levam a esse IDH tão qualificado. E isso favorece o idoso, porque se você tem uma cidade mais tranquila, o idoso, que é uma pessoa até certo ponto vulnerável, sim, na parte física, ele está mais protegido no ambiente em que há menos violência. Você acha que isso, inclusive, contribui para a atração, sim, da moradia de idosos, sim, de outros locais para lá? Voz, uma das coisas que eu batalhei muito no meu governo, e isso foi feito no meu governo, eu extingui as favelas. Não tem favela. Se você for lá em Araraquara, você pode rodar a cidade, você não vai achar barraco. Eu peguei todas as potenciais favelas iniciais e agreguei num programa forte de Minha Casa Minha Vida para nível 1. Transformou em conjuntos habitacionais. Casas. Porque no interior, casa é mais barato que conjunto, não funciona tão bem. Tá. Porque não tem a cultura do interior de você partir a casa. E fiz uma lei que obrigava a ter 200 metros quadrados de casa, de terreno. Então, não quero casinha em 150 metros. Extraordinário. 200 metros, foi lei. Então, você fazia casa com 46 a 47 metros, no caso dos idosos, fazia casa e sorteava para os idosos. Segregamos o idoso e fazia sorteio separado para o idoso. E aí tinha uma porta maior, tinha um batente maior, tinha um banheiro já adaptado para o idoso. Adaptado arquitetonicamente para que o idoso tenha mais segurança e proteção. Exatamente. Mais mobilidade. Maravilhoso. Favorecer a mobilidade do idoso. Isso para nível de renda até 3 salários mínimos. Realmente, população da chamada faixa 1 do Minha Casa Minha Vida. Sorteamos essas casas, segmentado, idoso, deficiente e a população em geral, no estádio da Ferroviária. Tinha 20 mil pessoas. No dia que nós sorteamos 4 mil casas. Vocês veem que ele fala em Ferroviária várias vezes. E só lembrando que Ferroviária é exemplo do futebol feminino. Hoje em dia tem muito, mas no passado só se falava em Araraquara. Eu também no meu governo fortaleci muito essa política que já vinha do governo anterior do Edinho, e eu procurei fortalecer também. E nós concluímos o estádio, o novo estádio da Fonte Luminosa, que está lá funcionando. Não, e é incrível, Marcelo, porque o problema nosso, como nós temos história política, tem muita coisa para contar. E nós não falamos ainda hoje da sua função. Você é o presidente da Associação Paulista dos Municípios. Então, veja, Araraquara, deputado federal, uma longa militância política, mas hoje ele é o líder máximo do municipalismo no estado de São Paulo. Comanda os municípios numa instituição que já tem décadas de funcionamento. Vai fazer 76 anos. 76 anos. 76 anos. Não, e hoje é uma prática importantíssima no Brasil. Municipalismo é uma política onde muitos políticos se enquadram, eles militam, e isso tem salvado, em grande parte, a destinação de recursos para que os municípios efetivamente possam, na ponta, atender a população. Como é que foi isso, presidente da APM? Essa experiência é bacana, porque hoje, depois de 88, que nós vivemos 88, a Constituição, a primeira vez na história do Brasil que o município entrou na Constituição como ente federado. O município não existia como ente federado. É incrível. O município simplesmente existia, mas não como ente federado. E hoje, as pessoas lá existiam. Lá existiam, moram no município. Então, hoje, a República Federativa do Brasil é constituída da União, dos estados e dos municípios. Até então, União e Estados. União e Estados. Nós não existíamos como personalidade do federalismo. Então, é óbvio que de 88
para frente, houve uma mudança de paradigma, de padrão. Hoje as políticas públicas passam obrigatoriamente pelos municípios. Então os municípios hoje têm ganho uma grande relevância na gestão pública, na educação, na saúde nem se fala. Quem que vacinou contra a Covid? 100 milhões de brasileiros. Foram os municípios que puseram a estrutura suas locais para colocar. Faz parte do sistema SUS. Sim, se não fosse. Hoje nós somos responsáveis pelo gasto de em torno de 39% do SUS. A gente recebe 19% do sistema federal e banca o resto. E acrescenta no orçamento municipal. E na Constituição, você sabe, conhece, a Constituição prevê 15% de gasto para o município na saúde. Não tem município em São Paulo que gaste menos de 25%. Não tem. E muitos gastam 30%, 32%, 33%. Então, hoje a relevância do município é muito grande na gestão pública. E a minha luta, quando eu fui para a presidência da República com Michel Temer, convidado por ele, eu fiquei como subchefe de assuntos federativos. Então, eu cuidava dos municípios e atendia muito a CNM, que na época era presidida pelo Paulo Zuccotti, que é novamente hoje, depois foi o Harold, e hoje continua o Paulo, e os municípios em geral. Eu recebia os municípios no Palácio, lá no 4º andar, que era o local onde eu atuava, fazia esse trabalho. E o Michel deu muita força. O Michel é um cara que tem um deputado que tinha visão municipalista. Foi 3 vezes presidente da Câmara, vice-presidente da República e presidente da República, com uma visão de defesa dos municípios. Ele tem isso no DNA da política. Ele é de Tietê, de uma cidade do interior de São Paulo. Faz parte dele. Faz parte dele, exatamente. Ele foi secretário da Segurança de 2 governos, o governo do Montoro e do governo do Fleury, e sempre ele que fez a tal da Delegacia da Mulher, inventou essa grande política hoje. Pública que é a Delegacia da Mulher para combater. Nós estamos no mês de agosto, que é o mês de combate à violência doméstica, né? Então essa questão é muito, muito relevante. Muito bem lembrado, não esqueçam disso. E é mesmo, é o tal do mês que trata o mês de agosto que trata contra a violência doméstica. Então essa questão do atendimento aos prefeitos, a gente viu o quão importante é a descentralização dos recursos para que eles cheguem mais próximos à população. É muito mais fácil o cidadão cobrar, exigir retorno do prefeito, através também dos vereadores, do que do Estado e da União. Então, a política pública, os países Alemanha e Estados Unidos são 2 maiores países do mundo, você vai ver o peso que tem o município nesses 2 países. É e isso é a grande batalha da PM, da CNM, ou seja, a luta municipalista no Brasil, que você reflete aqui em São Paulo. E você acredita, Marcelo, com toda essa experiência que você revelou em parte aqui, é possível levar a bandeira da longevidade dos municípios? Não é que é possível, é obrigatório. Nós temos obrigação de ver a realidade. A realidade hoje, você falou da pirâmide, eu que acompanho as pirâmides do IBGE e comparo, você vai vendo que a pirâmide era assim, uma base aqui. Isso, né? Hoje a pirâmide já está assim. E não para de crescer. E não para de crescer assim. Não, eu vi uma notícia hoje, você sabe quantos longevos aparecem por segundo no mundo? Não tem ideia. Por segundo, 2. Por segundo? Por segundo no mundo acima de 60 anos. No Brasil, 30 segundos aparece um novo longevo acima de 60 anos. Só que lá não está nascendo mais para reposição. Então, essa pirâmide que você desenhou está acontecendo numa velocidade incrível. O Brasil pode ser, em pouco tempo, dos países mais longevos do mundo, em velocidade, inclusive. Já é o 6º. Em velocidade, nós podemos alcançar os primeiros lugares. Então, se os municípios não fizerem essa política para a longevidade lá, nós vamos entrar numa crise. O que nós estamos falando aqui, Valtinho, é obrigatório. É obrigação hoje do cidadão, e isso na PM eu estou fazendo, eu estou procurando seguir aquilo que a minha esposa brigou lá atrás, quando eu fui prefeito, é colocar a questão da longevidade como ponto essencial de programa de governo. Os governos que vão ser votados dia 6 de outubro têm que ter na sua pauta a política para os longevos. Tem que ter a política para atender essa demanda da população, que é uma demanda real, que não é ficção, que não é invenção para fazer evento, para fazer política. Não, é uma coisa necessária. É muito necessária. E nós temos que conviver com isso. Você, evidente, você está com 70, eu estou com 67. Você se lembra, na nossa infância, na nossa adolescência, falar de um homem de 70 anos... É o velhinho. Do Matusalém. Do Matusalém. Não era isso? Pouca gente chegava lá. O cara já tem 60 anos. Pô. O meu avô, por exemplo, morreu com 45. A família do meu pai, a maioria morreu abaixo de 70. A maioria, eram 6 irmãos.
né? Só um que chegou a 92, foi um raro de 6. Né? Meu pai morreu com 59, com câncer de próstata, teve câncer de próstata, que era uma coisa também que não se falava, Sim. que hoje todo homem, nossa, aqui... necessariamente terá um problema de próstata, porque a gente está vivendo mais. Exatamente, você está vivendo mais, então o câncer de próstata está aumentando. Por que está aumentando? Porque a gente está vivendo mais e a próstata vai se deteriorando e faz parte da natureza humana, do homem. Né? Então, eu acredito muito, e a política de saúde pública, cada vez mais, tem que ser focada na questão dos longevos, quer dizer, e a estrutura de saúde é cada vez mais municipal. A estrutura de saúde só funciona. Quem cuida das UPAs? São os municípios. Os postos de saúde, as unidades de saúde, as unidades básicas de saúde, primária, a saúde da família. Exatamente, a saúde da família. Quem controla a saúde da família, que é maravilhoso. Que eu sempre fui defensor total da saúde da família, do programa de saúde da família, que é maravilhoso, porque visita de casa em casa é municipal. Então, os municípios, a APM, tem que ter relevância nessa luta e nessa implementação dessa política pública. A APM não pode se acomodar. E a APM é mais longeva. Eu falei, isso tem 76 anos. Nós fundamos a CNM. A CNM é mais forte que nós, muito mais, tem uma estrutura muito maior que a nossa. Mas nós não podemos deixar de lembrar que nós ajudamos a formar a CNM a partir da luta de São Paulo em favor do municipalismo. Nós tivemos grandes governadores municipalistas como Franco Montoro, como Orestes Quercia, que sempre falavam do municipalismo, sempre defenderam o municipalismo e nos ensinaram isso também. Não, né? E olha, Marcelo, é um alento para nós você dar uma característica de crescimento político dessa bandeira. A gente estava conversando aqui antes de começar o programa, nós fazemos a Semana da Longevidade, que já existe aqui em São Paulo, fazer em todos os municípios do estado, quem sabe numa lei estadual, leis municipais, e foi citado aqui pelo Miziara, presidente da UVESP, pelo Carlos Cruz, presidente do Conselho Deliberativo da PM, a possibilidade do ano que vem fazer uma caravana da longevidade pelo estado. Vamos fazer. Como é que você acha que a PM pode... Não, a PM está junto, a PM vai junto e ao lado. O Carlos Cruz é um presidente do nosso Conselho Deliberativo, o Miziara é o nosso decano, é uma coisa que é um fenômeno Miziara, nós temos que admitir. É um fenômeno de longevidade e de atividade. Líder. Né? Uma liderança municipalista extraordinária, de um compromisso com os interesses municipais. Quase 80 anos, não para de trabalhar. Não para de trabalhar. Agora estava lá na Conexidades de São Sebastião, estive lá, maravilhoso. Totalmente participando de todos os painéis, todas as reuniões. Levou lá o nosso amigo Michel Temer, que está com 83. Eu assisti não foi palestra, foi uma entrevista. Foi muito legal, né? Eu não pude estar, tive um problema com o Eu vi tudo, foi mas maravilhoso. Ele falou para mim, Marcelo, foi uma coisa extraordinária. Nunca aconteceu isso comigo, eu tenho desde a minha infância, desde o meu período de adolescência. Mudou tudo. Foi uma entrevista genial. Muito legal. Olha, Marcelo, primeiro o seguinte, nós estamos muito animados, porque o Fórum da Longevidade cresceu muito do ponto de vista da sua relação com o poder público, nacional, estadual e municipal. Mas do ano passado para cá, cresceu muito a relação com vocês, os grandes municipalistas. Nós vamos ter painéis da Frente Parlamentar, da PM, da UVESP, discutindo políticas públicas da longevidade e, particularmente, a construção maior de cidades amigas do idoso, que é uma política pública enraizada e consistente. Então, eu queria muito que você desse esse alento aos nossos telespectadores e telespectadores e como nós vamos caminhar junto nesse processo. Não, eu acho que, primeiro, nós precisamos ter essa política espraiada pelos 645 municípios de São Paulo. Eu acho que São Paulo é o segundo maior estado em municípios, o primeiro é Minas Gerais, com 853, e São Paulo pode ajudar muito o Brasil a transformar a longevidade numa política pública. E nós temos essa obrigação, esse compromisso com a história. Né? Nós tivemos aí grandes longevos que tiveram papéis fundamentais. Vamos citar um caso da Segunda Guerra Mundial. O Churchill tinha mais de 80 anos. E se não fosse o Churchill, onde é que teria ido a Segunda Guerra? Para que campo teria ido? E a gente viu como o Churchill, com a idade que ele tinha, ele liderou e uniu a Inglaterra no combate ao nazismo. Né? Como ele conseguiu ele que era um conservador, ele não era do Partido Trabalhista, correto? Me corrija se eu estiver errado, ele era altamente conservador. Mas ele teve a visão de que tinha que se unir a todas as correntes políticas e ideológicas para combater
o nazismo e salvar a Europa da tirania. Porque a longevidade traz muita maturidade, Muita resiliência, transparência na sua conduta, capacidade de organizar. E aí, Valtinho, vamos também ver o outro lado. Nós temos que observar que há ainda um grande preconceito contra nós. Idadismo. Né? O tal do etarismo. Idadismo, né? Idadismo. O pessoal fala etarismo também, mas a Organização Mundial de Saúde definiu o idadismo como o melhor então, o que eu observo por mim também, porque eu tenho meu 67, estou trabalhando ativamente, todo dia, saio todo dia de manhã, faço meu exercício, vou lá, fico o dia inteiro, estava lá até agora, vim aqui, vou, hoje tem coisa para fazer. Então, fui para o interior ontem, voltei, fui a Araraquara ontem, me reuni e voltei. Então, agora, por que esse preconceito? Porque é óbvio que a gente olha uma situação, você sabe disso, em que a gente já viveu e a gente sabe como é que aquilo pode ser melhorado, pode ser mudado, como que a gente pode orientar, se a gente for por aqui, para mim é melhor. Porque a gente já viveu, a gente já sofreu, a gente já apanhou. Paciência. Né? Então, a gente pode usar. Agora, esse preconceito atrapalha isso. E o preconceito é real. O preconceito existe. Alguns analisam que mais de 90% tem preconceito em relação à idade, inclusive os próprios idosos. Isso nós temos que mudar. Olha só, pessoal, a qualidade dos debates, das histórias, do conteúdo, essa é a característica do Fórum São Paulo da Longevidade. Vocês tiveram aqui apenas um prefácio, um início. Estejam presentes lá no fórum para poder contribuir conosco num debate democrático de como nós vamos melhorar a longevidade do nosso estado e do nosso país. Marcelo, palavras finais. Quero agradecer por essa oportunidade, para mim maravilhosa estar aqui com você. Você que a gente se conhece há tantos e tantos e tantos anos, né? E que vivemos aí vários momentos importantes da democracia no Brasil. E dizer que eu fico muito honrado, como presidente da PM estar presente com o seu stand nesse fórum. E da gente levar o debate para que os municípios se engajem na luta em favor da longevidade, na defesa da longevidade, da qualidade de vida do longevo, que é um compromisso que a PM tem hoje com esse projeto que vocês estão desenvolvendo e contem com total e absoluto apoio nosso. Fico muito honrado de estar aqui hoje e agradeço muito a todos que nos assistem e especialmente a você, Valtinho, pela sua iniciativa, pelo seu dinamismo de estar liderando junto com outros grandes líderes esse projeto maravilhoso. Contem conosco. Muito obrigado, imperdível, pessoal, se inscreva, Fórum